Amém, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o encontro de Zaqueu com Jesus. E o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? Tem tudo a ver, queridos. Fique ligado na mensagem. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não se distraia. O Senhor tem revelação para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Lucas 19, de 1 a 9, diz assim a santa palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou em outras traduções, a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aí, queridos, vamos ter mais uma palavra de oração. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra gloriosa que foi lida essa noite. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e revelação do Teu Espírito Santo, para que possamos aplicar esta palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, Jesus era uma pessoa autêntica, verdadeira. Ele repreendia com amor, mas com firmeza, confrontava as intenções das pessoas. E o Senhor Jesus sempre gostou de estar perto de pessoas. O Senhor Jesus estava sempre comendo e bebendo com pessoas da sociedade, muitas vezes largadas pela sociedade, muitas vezes rejeitadas pela sociedade, como esse cara aqui, que nós vamos falar hoje, o Zaqueu. Ele era um cara rico, mas era um cara odiado pelos seus compatriotas. Mas nós já vamos chegar lá. O Senhor Jesus sempre gostou então de estar perto das pessoas. Ele chorou na morte de Lázaro, sentiu-se profundamente triste pela vida do seu amigo, mas também chutou e derrubou a mesa dos cambistas no templo, e chamou aquele pessoal todo de ladrão. Por quê? Porque aqueles estavam transformando a casa de Deus em um covil de comércio ilícito. Então ele sempre olhou as pessoas por dentro. Jesus conhece a você mais do que você mesmo. Amém, glória a Deus por isso. Nem eu me conheço tanto quanto o meu Salvador, que me criou, que me formou, e que antes de eu nascer já contemplava os meus ossos ainda informes, ainda sem forma, diz a palavra do Senhor. Então, Senhor Jesus sempre olhou as pessoas por dentro, sempre se preocupou com as mazelas do ser humano, com as dores, com as angústias, com os dilemas. Mas o Senhor sempre tinha um diferencial. Ele não se preocupava por piedade, ele transformava a vida das pessoas. Todo mundo que teve um encontro com Jesus não permaneceu da mesma forma. E o Senhor te convida nessa noite a ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Alguns exemplos de pessoas que se encontraram com ele jamais foram da mesma forma: Maria Madalena, os apóstolos, em especial Pedro, que era um pescador, e Mateus também era um cobrador de impostos. A mulher adúltera que estava quase sendo apedrejada por ter sido pega em adultério. A mulher adúltera que estava no poço de Jacó foi transformada por Jesus. E Zaqueu, que nós vamos falar essa noite. Então, queridos, a primeira coisa que eu gostaria que você apreendesse nessa noite é que, como discípulos de Cristo, nós temos que ter a mesma firmeza de Jesus contra o pecado, mas temos que ter o mesmo amor que Jesus tinha e tem para com o ser humano. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade,
amar incondicionalmente as pessoas, amar com o amor de Deus. Jesus sempre estava na contramão do sistema da sua época, criticou os fariseus, os saduceus, que eram os sacerdotes, os estudiosos do judaísmo, eles eram os ungidões. Ele chamou ele de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo que tem cal, branquinho, bonitinho por fora, mas por dentro é podre, porque o que tem dentro de um sepulcro? Gente morta. É isso que Jesus falou para os seus acusadores, para os fariseus. E os fariseus eram hipócritas mesmo, eles pregavam a verdade, falavam a verdade, como deviam viver, mas eles viviam de forma completamente diferente. Buscavam ter honra de homens, buscavam os melhores lugares nas sinagogas, buscavam proeminência social, queriam ser saudados em público, serem chamados de mestres, queriam ser reconhecidos. Querido, o seu trabalho não é vão no Senhor, amém? Se o seu reconhecimento não vier de homens, tenha certeza de que o Pai que está no céu te reconhece, amém? Nada passa em branco aos olhos do Senhor. Mas aqueles homens da lei, aqueles fariseus, queriam ser reconhecidos pelos outros. E Jesus mesmo, em Lucas 18:10 em diante, diz que aquele publicano, naquela parábola, que o publicano que nem ousava olhar para o céu por causa do seu pecado, e batia no peito pedindo misericórdia do Senhor por causa do seu pecado, recebeu a justificação. E o outro, que era um fariseu, fez uma longa oração dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aí, obrigado porque eu não sou assim, eu não sou pecador, obrigado porque o Senhor me salvou. E falava alto aquela oração. E Jesus fala que aquele homem que se humilhou, aquele recebeu a justificação. Não se preocupe em ser reconhecido pelos outros. Tenha sua vida de oração, de devoção. Viva com um estilo de vida diferente na presença do Senhor, e o Senhor vai te honrar, amém, queridos? A primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite: Jesus então estava sempre rodeado de pessoas. Jesus ensinou um estilo de vida diferente, que se preocupa com o outro, que se preocupa com o próximo, que não faz acepção de pessoas, que ora pelo seu inimigo. A nossa relação com Deus passa necessariamente pela minha relação com você, mesmo que não sejam do nosso clube eclesiástico. As pessoas com que nós temos que nos relacionar e levar vida não são só essas que estão sentadas aqui, que são a nossa família de fé. São as pessoas lá fora que precisam de Jesus. Essas pessoas precisam ter um encontro com Jesus. E quem vai levar Jesus para elas? Você e eu. Amém, queridos? A nossa relação com Deus passa pela nossa relação com as pessoas. Jesus mostrou isso na seleção dos seus apóstolos. Um era pescador simples, outro era um zelote. Veja bem, é um partido revolucionário armado daquela época. Pegavam em armas, queriam derrotar Roma, a força armada. Mas todos esses se renderam e seguiram a Jesus. O outro era Paulo, inteligentíssimo, poliglota. Então Jesus não faz acepção de pessoas, ele usa cultos e incultos, ricos e pobres, mas que tenham um coração disponível. Também não pede que eles estejam um coração que seja de uma boa família, ou que sejam pessoas boas. Não. Um zelote matava as pessoas em prol de uma causa. É como os revolucionários de esquerda dos países bolivarianos. É como se um deles se convertesse a Jesus, abandonasse tudo e falou: Senhor, agora eu luto uma outra luta, uma luta que não é contra carne e sangue. Amém, queridos? Então o Senhor Jesus mostrou isso na seleção dos seus apóstolos. E outro foi Zaqueu, Jesus escolheu estar na casa dele aquele dia. Certa vez um filósofo chamado Dostoiévski disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Essa é uma verdade. Só que esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, é o nome de Deus, o verbo de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Jesus Cristo está neste lugar e deseja transformar a sua vida. Quem era Zaqueu? Vamos falar um pouquinho desse homem. Para entender bem o que o povo sentia por ele, imagine a Receita Federal nos dias de hoje, que te toma 27,5% do que você ganha, e não te dá nenhum lápis
nenhum clips em troca. Simplesmente, sem retorno nenhum, morde grande parte do que você ganha por mês. O brasileiro trabalha mais ou menos 6 meses de graça para poder pagar impostos. Isso é um abuso. E há quem reclame de entregar a sua oferta, às vezes na igreja, para manutenção da obra do Senhor. Zaqueu representava esse sistema da época. Ele trabalhava para Roma. O que é pior, ele era um cobrador de impostos para Roma. Cobrava do seu povo e prestava serviço para Roma, que era o povo que estava oprimindo o povo de Deus. Então os judeus odiavam os publicanos, odiavam aqueles porque consideravam que eles eram os traidores da pátria. Mas Zaqueu tinha uma vontade de ver a Jesus. Zaqueu ouvia falar de que Jesus era alguém diferente, e diz que ele corre com tudo e sobe numa figueira brava, porque eu estava estudando como é que era essa figueira. Essa figueira era cheia de folhas, impediam que a multidão ficasse vendo ele, talvez ele sentisse vergonha, e ao mesmo tempo ela era segura, tinha galhos seguros que faziam ele conseguir enxergar por cima de todas aquelas cabecinhas que estavam amontoadas para ver Jesus passar. Ele queria simplesmente ver Jesus passar. E a palavra diz que ele era de baixa estatura, ele era baixinho, talvez um anão, não sabemos exatamente como ele era, mas e talvez essa condição lhe trouxesse vergonha, como eu falei, porque o judeu era sempre implacável com isso. Defeitos físicos faziam com que as pessoas fossem desprezadas pela sociedade. Imagina ele, um cobrador de impostos, considerado traidor da pátria, e anão ainda, baixinho, que ele era colocado de lado, devia sofrer bullying na escola, devia sofrer todo tipo de preconceito. Mas ele não ligou para isso. Ele correu e superou a sua limitação para ver simplesmente Jesus passar, porque ele sabia que aquele homem tinha alguma coisa de diferente. O Senhor está passando nessa noite. Não passe despercebido. Olhe, perceba a grandeza da sua presença. E será que nós temos tido essa atitude? Será que nós temos superado as nossas limitações para simplesmente contemplar a presença de Deus, queridos? Zaqueu buscou a presença do Senhor, e isso custou a exposição da sua vergonha. Ele expôs a sua vergonha, mas a sua recompensa foi extremamente gratificante. Quando nós nos expomos, somos nós mesmos diante do Senhor. Ele nos honra, Ele nos abençoa, e Ele não nos deixa ficar da mesma forma com que nós estamos. Amém, queridos? Então em nossas vidas muitas vezes é assim. Muitas vezes, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, para sermos transformados, o primeiro passo é expor a nossa limitação. Deus não trabalha num coração soberbo, cheio de si, cheio de cascas, de máscaras, de armaduras. Eu não sei qual é a sua nessa noite, mas todos nós temos alguma. Talvez a sua máscara seja uma aparência de santidade. Talvez você faz uma força para parecer consagrado, mas talvez esteja tão distraído com isso e não perceba a verdadeira essência do que é ser santo. Nós já falamos aqui em umas semanas atrás sobre santidade prática. Se você não viu, não veio a esse culto, acesse no YouTube, está lá a nossa mensagem. Eu entendo que a verdadeira santidade vai além de uma vida corriqueira e normal e natural de oração, leitura e estudo da palavra. Sim, tem que ter isso, mas ela também é revelada por atitudes que sejam coerentes com isso. Se você lê muito a palavra do Senhor e tem um relacionamento muito profundo com Deus, isso tem que frutificar na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que tenha atitudes condizentes com isso que você professa. Talvez você esteja tentando lutar para viver uma parte exterior de costumes que você aprendeu que são costumes de gente evangélica, e acha até sinceramente que isso é ser santo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: isso só traz desgaste, frustração, e nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Precisamos nos libertar das máscaras de santidade. Amém? É claro que nós não vamos compactuar com algumas coisas, é claro que nós não vamos concordar com certas posturas,
Mas isso é algo natural, não é algo que você tenha que fazer uma força. Sim, você precisa se manter santo, com santidade ninguém verá a Deus, e você precisa se esforçar, mas se esforçar para rejeitar as coisas do mundo, e não para parecer um religioso chato, que se isola das pessoas e que se coloca numa bolha. Não, não é disso que nós estamos falando. Pessoas precisam de pessoas. As pessoas do mundo precisam de você. O pecado do mundo não precisa de você. Você precisa rejeitá-lo. Agora as pessoas do mundo precisam de você. Talvez a sua casca, que nós estamos falando, que você precisa se libertar, talvez seja o orgulho. Talvez até você diga que precisa aprender muita coisa, mas talvez as suas atitudes demonstrem que você não tem nada a aprender com ninguém mais. Queridos, nós vamos agregando conhecimento comum e também conhecimento de Deus durante toda a nossa vida. Eu te exorto nessa noite a aprender um pouco com aquele que sabe um pouco mais, e a ensinar também com humildade aquele que sabe menos. Não sabemos tudo, amém, queridos? Vamos aprender com o Senhor e com a sua igreja. Tem irmãos que sabem mais que nós. Há pessoas que estão começando, que sabem menos, precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio. Estamos aí para isso, mas que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Então talvez, se a sua casca for o orgulho, se liberte disso essa noite em nome de Jesus. Talvez a sua armadura seja o medo de ser você mesmo. Talvez você tenha sido tão ferido pela vida, pelas pessoas, ou alguém tenha manipulado a sua fé, que talvez você tenha pânico de se abrir para Deus e se abrir para as pessoas. Ou então, por detrás dos seus títulos, do seu sobrenome, ou de todos os bens que você tenha, no fundo você tem medo de não ser aceito por aquilo que você é, se tudo isso não existisse. Tem medo do que os outros vão pensar se você mostrar a sua fragilidade. Pensamentos do tipo como: pode uma pessoa tão poderosa e influente ser assim tão vulnerável? Talvez você se esconda atrás de títulos, atrás de bens, atrás de tantas outras coisas, e você não tem sido você mesmo, e só você e o travesseiro sabem quem você é. Nesta noite o Senhor deseja te curar, deseja que você seja você mesmo. Pessoas precisam de pessoas. O Espírito Santo vai fazer com que sejamos curados. Aqui é o lugar para o exercício da misericórdia. Aqui é o lugar propício para que sejamos tratados, para que sejamos aceitos, para que sejamos compreendidos. Nem tudo nós concordaremos uns com os outros, mas aqui é um lugar, é um ambiente para que desenvolvamos a nossa vida cristã, a nossa irmandade, que isso jamais falte em você. Não tenha medo, confie nos seus irmãos, abra a sua vida. Eu não estou falando para você contar as suas intimidades, não é isso, mas muitas vezes você sofre porque você não se abre. O Senhor deseja te curar nessa noite. Talvez a sua casca também seja o seu pecado não confessado, ou o seu pecado habitual. Seja lá qual for esse pecado, é pecado. Não cultive o seu pecado, querido. Não adube, não jogue adubo na terra do seu coração para a semente do pecado germinar. Uma grande árvore um dia foi uma pequena árvore, um pequeno broto. Confesse e deixe. Pecado a gente confessa e deixa. Quanto mais se prorroga o abandono do pecado, mais ele se torna difícil, mais ele se torna parte de você, e menos de você ainda você é. Porque quando nos encontramos com Jesus, mais parecidos com Ele nós somos. Quanto mais pecado, menos de Jesus e menos humanidade. Nós vamos nos tornando coisificados. O pecado tira a nossa identidade. A sua identidade foi comprada pelo sangue de Jesus. Não perca isso, meu amado, em nome de Jesus. Pecado não confessado é uma máscara, é uma casca que ancora a sua vida. Já viu um navio que não anda porque tem uma âncora? Assim é o pecado na vida do cristão. E Jesus então se convida, para um encontro com Zaqueu, na casa de Zaqueu.
Uns diriam que Jesus foi meio folgado, né? Olha, eu estou indo na sua casa hoje, desce depressa daí, que hoje eu vou dormir na sua casa, eu vou ter um tempo com você, eu preciso curar a sua vida, eu preciso tratar a sua vida. Se a gente se expõe e se a gente diz para o Senhor, eu estou aqui, o Senhor Jesus também vai fazer isso com você. Ele vai levar você para um lugar seguro, vai transformar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Jesus passava então por aquele trecho da figueira brava, e Jesus viu então Zaqueu ali em cima, e diz que depois que Zaqueu desceu, e os dois se encontraram e foram para a casa de Zaqueu, provavelmente comer alguma coisinha também, porque Jesus gostava de estar junto e comer com os seus irmãos, amém, queridos? É bom isso. No versículo 7 nós vemos que o povo se revoltou, tinha uma multidão ali. Jesus pediu para Zaqueu o receber em casa, né? E aquele povo que estava lá, como que pode? Fulano é um pecador, fulano devem ter xingado ele de tudo quanto é nome. Como é que pode? Um Jesus que todo mundo para ver, o que curava o cego, o que curava o enfermo, o coxo, o paralítico. Como que pode Jesus estar na casa deste pecador? Levando para o lado espiritual, queridos, e para a nossa própria vida, para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas, muitas vezes a gente pensa da mesma forma. Não precisamos ser hipócritas. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de superioridade, às vezes não consciente, às vezes inconsciente, achando que a gente é mais merecedor da graça de Deus, e que os nossos inimigos já estão condenados definitivamente. Muitas vezes o crente hoje, o crente moderno, falta um pouco de misericórdia. A primeira coisa que vem na cabeça são pensamentos como dessa multidão. E essa multidão não era dos fariseus, essa multidão era das pessoas que queriam e estavam necessitadas da presença de Deus também, pessoas que Jesus pregava, as pessoas do povo. O evangélico, religioso, santarrão, ele vai se enclausurar numa redoma e vai dizer que a condição para a salvação e para a bênção é todo mundo entrar nesta mesma bolha, entediante e sem vida. Mas Jesus faz o contrário. Jesus pensa fora da caixa. Jesus está acima de qualquer religiosidade barata que a gente possa compreender. Você não consegue dimensionar o amor de Deus pela humanidade. Então Jesus fala, desce depressa, que hoje eu vou transformar a sua vida. Em outras palavras, convém que eu esteja na sua casa. Jesus já sabia o que ia acontecer. Temos que saber que há uma saída, há uma oportunidade para todas as pessoas. O Senhor quer trazer salvação para todas as pessoas. Todo coração que não conhece a Jesus é um campo missionário. E para isso Jesus foi dormir na casa de um pecador. Jesus mostrou que mesmo tendo a verdade com ele, ele não se julgou superior a Zaqueu. Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem. Não se fez superior àquele pecador e falou para ele, olha, desce depressa, que essa verdade que está em mim vai transformar a sua vida. Jesus fez isso. Se você tem o Espírito Santo, você tem que fazer a mesma coisa. Amém, queridos? Seja um instrumento transformador de vidas, em nome de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Voltando, recapitulando, o Senhor vai continuar falando aquilo que Ele deseja falar para as nossas vidas em nome de Jesus. Não abandone os seus amigos que não são cristãos. Influencie os seus amigos com a verdade que existe em você. Seja uma pessoa mais misericordiosa, tenha amor pelas pessoas, tantas da sua comunidade aqui, mas como aquelas que também estão se perdendo. Seja um instrumento de mudança integral na vida das pessoas, não só espiritual e material, emocional também. O Evangelho salva a alma, define a sua eternidade, mas também promove misericórdia.
o bem-estar das pessoas que estão à sua volta, a divisão justa de tudo para que ninguém se prive do necessário. O Evangelho compartilha, querido. Muitas vezes é o meu tempo, muitas vezes é o meu amor, mas se Deus me deu condições para compartilhar material, queridos, deixa Deus te usar. Há pessoas morrendo de fome, deixa Deus te usar e ser um instrumento transformador desta sociedade injusta que nós vivemos. O Evangelho é integral, não salva só a alma, modifica o status quo da sociedade em que nós estamos inseridos. Por isso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que se hoje ouvirmos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. Está lá no Salmo 95, 7. Significa que se Ele chama, nós devemos atender o seu chamado prontamente. Nós não somos merecedores da graça do Senhor, mas em resposta a essa graça, a esse amor, tudo que nós temos que fazer é nos render, nos entregar, nos dedicar ao Senhor. Se você se encontra dessa forma, saiba que Jesus te chama nessa noite. Não endureça o seu coração, não perca a oportunidade de ser transformado como Zaqueu. E o que aconteceu com Zaqueu depois desse encontro? Como nós já dissemos, não existe como ter encontrado a Jesus de verdade, não simplesmente visto Ele passar de longe, mas se encontrado com Ele. Não tem como você se encontrar e permanecer daquela mesma forma. O encontro de Jesus com Zaqueu produziu frutos de arrependimento. E o resultado do Evangelho não é prosperidade, bênção material. É claro que se a gente tem isso, amém. Se nós temos o material, se nós temos isso, bênçãos materiais da parte de Deus, amém. Quem que não é bobo, né? Quem que é bobo de não gostar das bênçãos materiais? Mas o Evangelho, o fruto do Evangelho é o arrependimento de pecado. Mas a palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Era você pensar de uma forma e não pensar mais. Era você ser um ladrão, se encontrar com Jesus e não roubar nunca mais. Era você trabalhar desonestamente, passar a trabalhar honestamente. Não para obter a sua salvação, mas como fruto da sua salvação, como fruto de arrependimento. Eu era uma pessoa assim, rancorosa, violenta. Eu me encontrei com Jesus, eu não sou mais assim. Amém? Mudança de atitude. Zaqueu tinha um desvio de caráter, ele era ladrão, mas ele se encontra com Jesus e ele começa a falar para Jesus: Senhor, eu quero restituir todo aquele que eu roubei, todo aquele que eu defraudei, 4 vezes mais. Isso está lá em Êxodo 22:1. A lei do Senhor dizia que aquele que roubou ou defraudou alguém deveria restituir 4 vezes mais. Zaqueu então toma a iniciativa de aplicar a lei, de voltar para o caminho reto do Senhor quando ele se encontra com Jesus. Então ele roubou, ele devolveu, e além disso, que era sua obrigação, muitas vezes a gente fala: nossa, 4 vezes mais, isso era lei, isso era obrigação. Pegou, devolve. A lei era pegou, devolve 4 vezes mais que obrigação. Não era mais que a obrigação dele, mas além disso, ele decide doar metade dos seus bens aos pobres. Diz a palavra de Deus que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ele voltou, se arrependeu, aplicou a lei, mas a sua justiça foi acima dos fariseus e dos escribas. E doa a metade dos seus bens. Gera atitudes externas. Na nossa vida também era assim. Muitos de nós eram amargurados, infelizes, de mau caráter, mas nos encontramos com Cristo e a nossa história foi mudada. Assim como Zaqueu, o Senhor deseja transformar a sua vida, entrar na sua casa, na sua família, fazer uma mudança, mudar todos os móveis de lugar. Mas há um detalhe, queridos: enquanto a conversão é um milagre instantâneo, a formação de um caráter cristão leva toda uma vida. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou, para que você nunca mais volte para lá.
As nossas escolhas podem nos aproximar de Deus ou nos afastar do Senhor. Pense sobre isso. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados. E assim como aconteceu com aquele homem, com Zaqueu, o Senhor transforme a nossa vida, o Senhor transforme o nosso entendimento, o nosso coração, que possamos passar por um arrependimento de verdade, um arrependimento genuíno, fruto da Tua presença, fruto, Senhor, da Sua atuação em nós. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, transforme todo o espírito contrário à Tua palavra, esteja expulso deste lugar. Que, Senhor, evento nenhum possa atrapalhar a Tua palavra que está sendo pregada e impedi-la de frutificar nesses corações. Espírito maligno, nós Te damos uma ordem, saia em nome de Jesus. E que o Senhor transforme as nossas vidas, que nós deixemos o Senhor fazer conosco aquilo que for da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.